Bom, fundos de investimento, eu vou tentar explicar de uma maneira, fazendo uma analogia com uma realidade do nosso dia a dia, né? Nada mais é do que um condomínio fechado. Então, se a gente for pensar num condomínio residencial, no condomínio residencial tem os moradores, né? Os moradores seriam os cotistas do fundo de investimento. Tem o síndico seria o gestor do fundo de investimento. E tem a administração, ali uma taxa condominial, né, que seria a taxa de administração do fundo de investimentos, que é utilizada para conseguir arcar com todos os custos para que aquele condomínio funcione, né? Então, nos condomínios residenciais também tem as assembleias de condomínio, que também ocorrem nos fundos de investimentos. Então, se a gente pensar na estrutura, é muito similar. Então, é fácil de entender o seguinte, tendo o síndico no condomínio residencial e o gestor no fundo de investimento, você está terceirizando uma gestão. Então, o investidor que quer uma rentabilidade, ele quer fazer uma carteira mais passiva, no sentido de não precisar ficar monitorando papel, risco, ver se a ação está subindo, está caindo, ou se a renda fixa está com algum risco de crédito. O fundo de investimento é uma alternativa, é um veículo bastante eficiente para você terceirizar a gestão dos seus investimentos, porque tem um gestor profissional fazendo a escolha dos ativos dentro daquele fundo, fazendo toda a administração, né? E o objetivo dele é, de fato, te dar um retorno do patrimônio alocado. Os principais critérios para a gente escolher um fundo de investimento é a gente conhecendo também, né, quem é o gestor do fundo, há quanto tempo está no mercado, se já passou bem por uma crise. A crise geralmente é um bom termômetro para a gente ver como que o fundo se comporta pós-crise. Então, assim, se já passou por 2, 3 crises e já saiu bem dessa crise, conseguiu recuperar com agilidade, com rapidez, teve uma boa estratégia, geralmente já indica uma boa qualidade ali, né, de toda a gestão, do gerenciamento de risco, né, da capacidade do gestor. Conhecer quem é o gestor é um dos pontos mais importantes também, porque a gente tem que saber o currículo dele, né? O track record, o tempo de mercado, por onde passou, se de fato entende, né, de todas as dinâmicas aí macroeconômicas para tomar as decisões corretas. E a questão do gerenciamento de risco não só na escolha dos ativos, mas também na concentração dos cotistas. Geralmente um fundo muito concentrado em um cotista tem um risco grande de, eventualmente, esse cotista querer sacar o dinheiro e comprometer a marcação a mercado da cota. Então, a gente tem que sempre monitorar vários critérios para a gente saber se o fundo tem uma qualidade boa ou não, mas o principal deles, de fato, tem um bom track record, sabendo se o gestor tem tempo de mercado, vendo que o fundo é pulverizado em cotistas. É claro que a performance também ela é observada, mas ela não é o único critério que a gente tem que usar como referência. Sim, é importante conhecer a empresa que você está investindo, assim como qualquer investimento, seja até uma compra de imóvel, mas o investimento financeiro, tudo existe um risco. Então você tem que entender quem é o gestor, no caso dos gestores dos fundos imobiliários, né? Você tem que conhecer bem a empresa. Se você for focar nas ações que distribuem dividendos, eu acho que é legal sempre estudar um pouco a empresa que você está comprando, né? O retorno nas ações, ela é bastante delicada e eu acho que tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Por quê? Porque tem muita empresa que acaba não tendo um balanço muito sólido, aí você acaba perdendo na valorização e desvalorização do papel. Tem que entender como que é a geração de fluxo de caixa, quais são os projetos futuros, como que está a alavancagem, como que é a questão da política de distribuição de dividendos, porque aí sim você consegue potencializar esse retorno. Muitas empresas distribuem dividendos, mas algumas distribuem no nível de 2%, 3%, 5% ao ano, outras em 10%. Então, conhecer bem essas empresas muda bastante o retorno no tempo, né? O outro ponto que é quem opta, por exemplo, por uma renda passiva no fundo imobiliário, que seria os dividendos do fundo imobiliário, tem que conhecer a qualidade do fundo. Quais são os imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário, quem é o gestor, né? Quais os riscos de mercado ou riscos de localização dos imóveis, ou se é um fundo de papel, quais são esses papéis que estão dentro do fundo. Por quê? Porque qualquer evento que tenha de mercado que possa impactar esse fundo vai prejudicar sua renda e vai prejudicar sua cota. Então, assim, não dá para escolher aleatoriamente, né? Acho que tem que ter um conhecimento por trás para entender a qualidade desses papéis, mas assim, tendo essa assessoria de investimento, alguém que entende do assunto, que é um pouco mais especializado, consegue te assessorar para fazer boas escolhas e você potencializar essa renda no tempo. A diferença entre a renda ativa e a renda passiva é importante entender que é o seguinte, né? A construção do patrimônio geralmente vem principalmente proveniente da renda ativa, que é o fruto do trabalho. É uma matemática básica que você precisa gastar menos do que você ganha.
gastando menos do que você ganha, você vai ter sempre um valor para reinvestir, né? Que é um valor financeiro que sobra na sua renda mensal para você construir um patrimônio. A partir desse momento, você consegue otimizar essa construção do patrimônio através da renda passiva, que é fazer aplicações financeiras com retornos adequados, com pouco risco no início, né? Para depois que você tiver um patrimônio maior, correr um pouco mais de risco. Mas a renda passiva, ela acaba sendo consequência da sua renda ativa no tempo, e você tem que saber fazer boas escolhas para ela trabalhar para você. Que é aquela velha história, né? Vamos fazer o dinheiro trabalhar para a gente. De fato, se você fizer bons investimentos, seja imobiliário, seja investimentos financeiros, no tempo você consegue potencializar a construção desse patrimônio. Mas é sempre legal frisar que o investimento é um processo, é um caminho longo, é um caminho de disciplina, é um caminho de consistência e não vai enriquecer da noite para o dia, mas de fato você consegue otimizar e potencializar o seu ganho no tempo e aumentar o seu patrimônio fazendo boas escolhas no investimento, seja imobiliário, seja financeiro, tá? Agora, a renda ativa, de fato, é o que vai te levar a esse caminho, né? Quem não consegue administrar bem a questão de quanto ganha, quanto gasta para ter esse patrimônio financeiro que um dia vai trabalhar para você e ser sua renda passiva, as contas não fecham. Então, assim, o passo número 1 sempre né? Vamos trabalhar, ganhar o dinheiro, construir o patrimônio, mas sempre gastando menos do que ganha. Eu tô falando isso nesse básico, mas as pessoas não têm essa noção. O cartão de crédito é renda, entende?